Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, no vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagai, eu sou o vosso host. Este episódio é o episódio 25, portanto chegamos aqui ao quarto século de Shutdown. Não era suposto ser um episódio especial, mas por causa das agendas não consegui. Ou seja, já estou aqui a dizer que vai haver um convidado no próximo episódio. Portanto, o episódio especial vai ser o próximo, que eu ainda não sei se vai sair a meio da semana ou se vai sair na próxima quarta-feira. Acho que vai depender um bocadinho das coisas que forem acontecer durante a semana. Se eu vir que não há muita coisa a acontecer, é um bocadinho ainda silly season, se calhar sai só na quarta-feira. Se não, eu ainda não gravei, mas sairá a tempo do final da semana, ou pelo menos do início da próxima semana, sem canibalizar o próximo episódio. Neste episódio vamos ter assim temas um bocadinho mais distintos. O maior tema que aconteceu, que foi logo o primeiro, é a prisão do fundador do Telegram. Depois também falamos da AI, da Gemini, falamos do evento da Apple, o que é que se espera, se vale a pena ou não comprar os iPhones, se vale a pena esperar. Uma banda britânica icónica vai voltar neste caso, também falo sobre isso, e quanto é que eles vão receber, ou quanto é que se espera que eles vão receber. Pronto, e aí mais uns scams de criptomoedas e assim também ficam sempre bem no episódio. E pronto, foi esta semana que o Cristiano Ronaldo criou o seu canal de YouTube, que já vai com uns 40 milhões de subscritores. Ou seja, em vez de subscreverem ao Ronaldo, subscrevam a mim, por favor. E vamos começar o episódio. Partilhem isto com alguém, deixem aí uma review, façam comentários, o que quiserem. Subscrevam, se quiserem ajudar, se já ouvem isto há algum tempo e acham que vos é interessante, têm aí a caixinha de doações, também nos links. E pronto, vamos para o episódio. A maior história desta semana foi a prisão do bilionário fundador do Telegram, que se chama Pavel Durov, em França. Portanto, ele foi preso esta semana em França porque ele tem cidadania ou nacionalidade francesa, ou seja, pode ser preso pela polícia francesa e pelas autoridades francesas, neste caso. Mas quem é este Pavel Durov? Portanto, ele fundou o Telegram, que é uma rede social parecida ao WhatsApp, mas usada de maneira ligeiramente diferente por causa das suas features. Já vamos falar do Telegram, mas antes disso, se calhar, vamos mais cronologicamente falar um bocadinho sobre a vida dele. Portanto, ele nasceu em 1984, ainda na antiga União Soviética, na Rússia. Depois, o pai dele mudou-se com a família, quando ele tinha 4 anos, para o norte de Itália. E ele e o irmão, que se chama Nikolai, entretanto fundaram 2 empresas, e uma delas é a Telegram, e o Nikolai neste momento é o Chief Technology Officer do Telegram. Entretanto, quando caiu a União Soviética, eles voltaram para São Petersburgo, em 1990, mais ou menos, ou no início dos anos 90, e aí depois fez a universidade, e em 2006 ele viu o que é que o Mark Zuckerberg estava a fazer nos Estados Unidos com o Facebook e disse que queria fazer uma coisa do género, e portanto em 2006 criou uma rede social muito parecida ao Facebook, mesmo o layout e tudo na altura era mesmo muito parecido, que se chama VKontakte. Eu não sei se estou a ler isto bem, mas é mais ou menos isto, ou VK. Vocês de certeza que quando estiverem alguma vez já devem ter parado naquele site. É assim uma rede social, está tudo em russo, o logotipo é um V e um K. Pronto, e entretanto aquilo dominou a Rússia no sentido que era a rede social mais utilizada na Rússia, muito mais do que o Facebook na altura. E em 2011 ele começou a receber algumas ameaças do Kremlin para partilhar informações dos utilizadores, e principalmente para silenciar contas de
de pessoas e representantes políticos que eram contra o atual governo do Kremlin. Na altura já era Vladimir Putin. Em 2011 chegaram mesmo a aparecer no apartamento dele e fizeram-lhe um ultimato, ou seja, algumas forças de segurança russas chegaram a aparecer no apartamento dele, fizeram-lhe um ultimato a dizer ou partilhas a informação sobre estes utilizadores e silencias os nossos opositores, ou então cedes controle da empresa e tens de sair do país. Pronto, foi isso que ele fez. Portanto, ele cedeu controle da empresa, saiu do país e foi para o Dubai, foi para os Emirados Árabes, onde teria mais liberdade e possibilidade de fazer aquilo que queria, que é, ele no fundo é um viciado em liberdade, não sei se viciado é a melhor palavra, mas é um mega fã da liberdade, e portanto criou o Telegram em 2013, que no fundo é um WhatsApp, mas que devido às suas funcionalidades e às suas características muito ligadas à privacidade e à segurança e à criptografia, portanto aquilo é end-to-end encrypted, e eles não têm qualquer tipo de moderação ou têm uma moderação muito leve, aliás foi por causa disto que ele foi preso, mas também já lá vamos chegar. É digamos uma plataforma que é muito utilizada em países com regimes autoritários para fugir ao olho dos governos, como por exemplo na Ucrânia, na Rússia, no Brasil, na Indonésia, na Índia, e portanto ganhou imensos seguidores aí, muito também na Ásia Central, exatamente por causa destas capacidades. Para além disso, aquilo também é um bocadinho parecido àquelas super apps que existem na China, ou seja, é um WhatsApp, mas que os grupos podem chegar aos 200 mil pessoas, e portanto passa a ser quase um canal, uma rede social só de si. Cada grupo tem serviços de broadcasting, ou seja, dá para fazer lives e coisas do género, portanto é mais rede social do que propriamente só aplicação de comunicação. É maior que o Twitter, tem 900 milhões de utilizadores, estima-se que para o ano possa chegar mesmo a 1.000 milhões de utilizadores, portanto 1 billion americano de utilizadores, ou seja, é uma das maiores redes sociais do mundo mesmo, a seguir ao Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, e depois acho que é mesmo o Telegram. Portanto, está bastante bem posicionado. E foi exatamente isto que eu disse há bocadinho que o levou a ser preso agora, ou seja, a aplicação tem muito pouca mesmo supervisão daquilo que é para aquilo que é feita, e portanto o que é que começou a acontecer? Como também era end-to-end encrypted e ele não partilhava nada do que estava a acontecer na aplicação com nenhuma autoridade, ou seja, nem nos Estados Unidos, nem na União Europeia, muito menos na zona onde ele está assediado, que é no Dubai, se bem que ele tem o hábito de trabalhar de muitos sítios, ou seja, ele já viveu em Barcelona, em Bali, em Berlim, em Helsinki, São Francisco, no Dubai também, às vezes passa tempo só num barco. Aliás, corre também por aí a história, não sei se é verdade ou não, mas um dos engenheiros deles disse que eles estão sempre a mudar de sítio exatamente por causa desta questão sobre a segurança e sobre a liberdade, e que até chegaram a fazer muitos deploys de features novas a partir de barcos no meio do Oceano Pacífico com pouca rede, mas que lá conseguiram fazer o deploy de mudanças na aplicação. A aplicação está disponível para Android e iOS. Por acaso não tenho a certeza, podia ter visto, mas não tenho a certeza se existe para web. Deve existir, assim, género WhatsApp. Mas pronto, não tem qualquer tipo de supervisão em termos de conteúdo, ou seja, começou a atrair muita atividade criminal que ocorre dentro da aplicação, como é o caso, por exemplo, de tráfico de armas, tráfico de droga, pedofilia, pornografia ilegal, ou seja, existe muitos grupos de apostas que não é bem legal, mas que estão ali dentro de um enquadramento que estão mais confortáveis, grupos de scams, de cripto e essas coisas todas, quase todos são no Telegram. Claro que também há grupos normais e há muitas comunidades que existem no Telegram, porque depois aquilo também tem um bocadinho uma lógica de canais e etc, tipo, como é que se chama? Não me estou a lembrar daquela aplicação que agora foi comprada pela tipo Discord. Portanto, tem aqui uma série de features que permitem que pessoas más façam coisas más dentro da aplicação. E a União Europeia não gosta muito disto, não é? Principalmente a União Europeia não gosta muito disto, e diz que não faz sentido, que ele tem de cooperar
no content moderation, principalmente quando as outras redes sociais todas estão super atacadas, não é? Como agora o Instagram e o Facebook e etc. estão super atacadas com content moderation, não faz sentido ele ter um free pass para poderem acontecer coisas que são ilícitas na sua aplicação. E portanto, ele como também tem um histórico de trollar as autoridades, acabou por ser preso com 39 anos em França, em Paris, perto do aeroporto onde estava. Ele voa em jato privado sempre. E há outras coisas assim peculiares sobre ele. Ele diz que ele tem pouco dinheiro investido, ou seja, tem quase tudo em cash e em Bitcoin, porque isso dá-lhe liberdade. Ou seja, ele é mesmo libertário, portanto é mesmo um apologista da liberdade. Tem assim umas quotes do género... para sermos verdadeiramente livres temos de arriscar que coisas más aconteçam, ou devíamos querer mais a liberdade do que ter medo de que coisas más aconteçam, algo deste género. Ele disse que ele tem, ou partilhou pelo menos, que tem 100 filhos biológicos em 12 países diferentes por ser doador de esperma durante os últimos 15 anos. E disse que partilhou esta informação para tirar o estigma que há à volta de doar esperma, e que também quer fazer, entre aspas, open source do seu DNA, portanto, no fundo deve ser partilhar as sequências e ver o que é que se pode fazer daí, o que é que se pode descobrir ou como é que se pode alterar, não sei bem como é que se faz open source do DNA, porque não é assim tão editável em termos, ou seja, em pessoas adultas, digamos assim. E pronto, e então foi preso agora. Isto levantou aqui algumas questões de liberdade de expressão, ou seja, vieram logo personagens como o Elon Musk ou o Edward Snowden interpelar pela libertação dele. Ele ficou agora, ele está preso até quarta-feira, no dia em que este episódio sai, portanto dia 28 de agosto. Ele vai ficar em custody até esse dia, até deve haver algum tipo de pre-trial para perceber quais é que são as opções que eles podem fazer, mas lá está, ele é francês, portanto eles estão a prender ou estão a reter um cidadão francês, ou seja, não estão a interferir com leis internacionais. Ele também tem a nacionalidade dos Emirados Árabes, tem a russa, e há de ter facilidade em entrar em muitos outros países, porque ele é assim um bocadinho um nómada, um puro nómada digital, e que não tem uma casa propriamente dita. Mas pronto, estas personagens, Elon Musk e Edward Snowden, vieram logo para o Twitter pedir a sua libertação, disseram que ele era um ícone, uma figura importante da liberdade de expressão, e eles também, tanto o Elon Musk como o Edward Snowden, também são pessoas que levam essa bandeira muito a sério. A União Europeia já não concorda tanto com isso, se bem que o Telegram disse que não fazia sentido nenhum que as coisas que acontecem na plataforma sejam responsáveis, ou seja, que a plataforma seja responsável, a plataforma e o seu dono, que sejam responsáveis pelos abusos que acontecem na plataforma. Efetivamente existem algumas leis que protegem e desculpabilizam os criadores das plataformas. Por exemplo, se no Instagram for cometido um plágio, claro que é um nível muito mais baixo de gravidade dos crimes ou das coisas ilícitas, pelo menos que acontecem, mas plágios, piratarias, etc., que acontecem na internet, os criadores dessas aplicações e dessas plataformas não são responsáveis. Existe mesmo uma lei que protege essas instituições. Agora, eu não sei se pode-se dar o caso, ou seja, eles vão ter alguma base legal para o prender, não é? Não o prenderam só porque sim. Pode-se dar o caso de que essa desculpabilização tem de ser acompanhada de uma ajuda, ou pelo menos de um apoio na supervisão de coisas ilícitas a acontecer na aplicação. E nós todos sabemos que existem coisas que vão contra as regras das plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram, e que são logo banidas ou que são bloqueadas, e mesmo contas que são bloqueadas se existir algum tipo de coisa ilícita a ser feita. Portanto, dá mesmo para reportar, não é? Normal reportar posts e contas. E, portanto, neste caso não existe. E como não existe, eu acho que isto também desafia, de certa forma,
as autoridades e as instituições como a União Europeia, o FBI, etc. E eles não gostam e, portanto, se calhar também se vingaram aqui um bocadinho. O que é que eu acho? Eu acho que, efetivamente, o abuso das plataformas não pode ser imputado ao dono da plataforma. Acho que à plataforma como instituição, sim. Isto é puramente opinativo, nem sequer tenho conhecimento legal para estar aqui ou seja, é literalmente uma opinião. Mas se fosse eu a mandar sem o meu conhecimento nenhum, eu acho que sim, a culpa deveria ser das plataformas. Acho que efetivamente, se há coisas que são ilegais e ilícitas, coisas que são objetivamente más, como terrorismo e prostituição e tráfico humano e etc., acho que são coisas que são objetivamente más em todos os países. Portanto, estas coisas não deveriam ser permitidas, e eu acho que a tecnologia já está num ponto em que é possível fazer esta supervisão sem interferir com a liberdade, ou melhor, se calhar com a liberdade não, mas como é que eu quero dizer isto aqui? Ou seja, que é possível fazer esta com a anonimidade dos utilizadores. Ou seja, é possível ter algoritmos a revistar aquilo que grupos que sejam flagrados como grupos perigosos, por exemplo, dizem e planeiam e etc. E esses algoritmos conseguem tirar informação sobre isso e tomar decisões. Já existem muitos agentes da AI suficientemente avançada para ler a conversa sem nos colocar a nós em perigo, portanto, sem ninguém saber o que é que está a acontecer lá. Claro que isto também tem um reverso da medalha, não é? Porque quando é que se toma esta decisão, o que é, qual é que é o limite de anonimidade que se tem de dar? Estes modelos depois começam a ter conhecimento sobre estas conversas e etc. Quando é que se atua sobre uma conversa que foi flagrada como perigosa? Ou seja, se eu tiver um grupo em que estou a planear, entre aspas, um plano de um ataque terrorista qualquer, não é? Imaginem, estou a planear com os meus amigos um ataque terrorista que não vai acontecer, mas que nós estamos só a brincar. Será que faz sentido as autoridades depois virem bater à porta e dizer: olha, eu vi que estavas a planear com os teus amigos um ataque terrorista? Se calhar aqui a decisão é: queremos mais falsos positivos ou mais falsos negativos, não é? Ou seja, mais gente a ser intervencionada e que era e que não ia fazer nada, ou menos gente, mas todos os que apanhamos são efetivamente terroristas ou estão a fazer coisas más. Não sei, há de haver aí um sweet spot, que há de haver pessoas que são especialistas nesta área que se calhar já têm mais experiência e sabem como adotar estas medidas. O Macron também já veio dizer que não teve nada a ver com questões políticas, ou seja, pelo facto de ele ser russo ou assim, se bem que ele também não é muito adorado na Rússia, portanto acho que não vai ser um problema político isto, lá está, ele foi entre aspas expulso do país. Portanto, acho que não vai ser aí um problema político, mas o Macron já disse que nós não temos nada a ver, ele está a ser investigado pelas autoridades. A União Europeia tem a sua preocupação com a liberdade de expressão e quer a liberdade de expressão para todos os seus cidadãos, mas dentro do enquadramento do que é legal e do que é correto e do que se pode fazer. Pronto, vamos ver como é que isto corre. Se calhar no próximo episódio já vai haver mais informações. Mas ele é assim um bocadinho um troll da internet. Vejam, ele deu uma entrevista ao Tucker Carlson, que é engraçada de se ver, porque ele goza com muitos daquelas coisas ridículas que a internet tem. Ele tem uma fortuna estimada em 9 mil milhões de dólares, isto muito provavelmente mais até pela sua outra rede social do que propriamente pelo Telegram, mas pronto, é um multibilionário e de certeza que isto agora... Ele não vai ficar preso, quase de certeza, porque parece-me que as acusações são fracas em termos de consistência, e ele consegue pôr os melhores advogados do mundo a trabalhar para ele, portanto acho que não há de ficar preso, mas é um bocadinho a União Europeia a mostrar os seus músculos e a ir atrás destes libertários. Se calhar o próximo pode ser o Elon Musk, não sei. Se bem que o Twitter tem um bocadinho mais de estrutura e mais de regras, que são um bocadinho mais difíceis de abandonar agora do que propriamente uma plataforma que já é criada para ser o faroeste. Os Oasis, uma das maiores bandas inglesas, ou britânicas neste caso, da história, vão reunir-se para mais uma tour.
E eles começaram em 1991, se calhar antes da história. Acho que toda a gente conhece os Oasis. Tem uma das músicas com mais reproduções de sempre, que é a Wonderwall e a Don't Look Back in Anger. São duas das músicas, são históricas mesmo, não é? São icónicas. E eles começaram em 1991, eram 2 irmãos e depois mais outros 3 membros, sendo que os irmãos eram, digamos, os principais, porque eram os vocals e lead guitar, que era o Liam Gallagher e o Noel Gallagher, que são os irmãos, depois Paul Arthurs, Paul McGuigan e Tony McCarroll. Quem começou este momento de voltar foram efetivamente os 2 irmãos, porque eles em 2009 acabaram, portanto a carreira deles foi de 91 a 2009, acabaram porque o Noel Gallagher saiu da banda e entretanto consta que eles não falam, os 2 irmãos não falam desde essa altura. Eles tiveram carreiras a solo até agora, e agora vão voltar. Porquê é que vão voltar? Uma das razões pode ser dinheiro, se bem que os Oasis nunca morreram mesmo, ou seja, houve sempre lançamentos de aniversário, houve sempre best of de músicas, as músicas continuam a ter muitas reproduções nas plataformas tipo Spotify, etc., portanto nas plataformas de streaming, continuam a fazer algumas capas de álbuns não, de revistas, por causa de revistas cor-de-rosa, por causa da vida deles e assim. Ou seja, a banda e o espírito da banda acho que não desapareceu totalmente, mas não estão a lançar músicas novas e a banda não existia em si como banda musical. Espera-se que só esta tour, portanto eles vão voltar para 14 concertos, dos quais 4 vão ser no Wembley Stadium, e que espera-se, isto vai mesmo acontecer, ou pelo menos está planeado, ou seja, não foi só um rumor, e espera-se que, ou estima-se, e foi pela Birmingham City University, que tem um curso de gestão musical, estima-se que consigam vender 400 milhões de libras só nestes 14 concertos, sendo que cada um dos irmãos poderá ficar com 50 milhões destes 400 milhões. E, portanto, o que eles dizem é que eles vão fazer mais dinheiro do que nos anos 90 todos, só desta tour. Os bilhetes, estima-se também que sejam entre 7 a 10 vezes o valor original, portanto o valor original não, o valor de uma das tours que foi em 1995 era de 14 libras e portanto agora devem andar nos 140, 150 libras, ou entre 100 e 140 libras, de certeza absoluta, por causa desta nostalgia toda. Efetivamente, esta nostalgia também pode ser outra das razões. Houve várias bandas a fazer comebacks, por exemplo, os Blur, os Desert. Não, mas tem havido algumas bandas a fazer um comeback, principalmente estas que têm assim um culto e uma cultura gigantesca e uma comunidade muito grande atrás deles. Mas, como eu tinha dito, portanto, os irmãos... antes de falar dos irmãos, eles também planeiam continuar a tour para a Europa, mas acho que isso ainda não está planeado, ou seja, esse ainda é só uma ideia. E isto porque os irmãos, pelos vistos, não estão muito bem. E o que se diz é que eles provavelmente tornaram esta relação tão financeiramente interessante para que eles não se possam chatear antes da tour chegar ao fim. Ou seja, o que é que isto significa? Provavelmente esta tour está cheia de coisas asseguradas, seguradoras aqui metidas, do género se um dos irmãos sair, tem de pagar X ao outro, ou ao resto da banda, etc. Ou seja, deve haver aqui todo um apetrecho legal à volta deles não se separarem. E como em Inglaterra eles são viciados em apostas, dá mesmo para apostar na separação deles antes do final da tour. Uma casa de apostas está a fazer uma odd de 5 para eles se separarem antes do final da tour, ou seja, é improvável, mas de 5 não é impossível, é assim é um jogo de futebol que tem um resultado improvável, não é? No fundo. Portanto, se quiserem apostar, há de haver aí alguma casa de aposta que também permita fazer apostas de se eles vão acabar a tour juntos
ou não. Mas é engraçado pensar nesta parte mais económica ou financeira de uma tour deste género. Efetivamente eles criaram ali um culto gigantesco e agora vão tentar monetizá-lo, porque eles são das poucas bandas que não monetizou esta nostalgia de uma forma, pelo menos, ativa e constante. Ou seja, eles iam lançando uns anniversary albums, mas nada de muito intenso, digamos assim. E portanto agora vão lançar. Portanto, malta que ouve, que é fã dos Oasis, estejam atentos que podem, ou para comprar bilhetes para o Reino Unido, também não é assim tão longe, ou eles provavelmente, se calhar, até passam aqui na Europa, numa cidade aqui mais perto, tipo Madrid ou Barcelona ou assim, e vejam se conseguem arranjar bilhetes para ir ouvir a Wonderwall ao vivo, com mais dezenas de milhares de pessoas a cantar à volta. De certeza que vai ser um concerto bom, isso não tenho dúvida nenhuma. Se eles não se chatearem, entretanto, não é? Mas é uma notícia feliz, acho eu. Vamos voltar à tecnologia. Dia 9 de setembro, deve ser por volta das 6 da tarde, vai ser o evento da Apple em que eles vão lançar os iPhones novos. Portanto, primeiro conselho que eu dou é: malta que está a pensar em comprar um telemóvel, não compre já, falta 2 semanas para os telemóveis novos da Apple serem apresentados, e depois eles devem ficar à venda 1 ou 2 semanas depois. Portanto, se estiverem a ouvir isto e estiverem a pensar em comprar um iPhone, esperem, porque ou o 15 fica mais barato, ou já compram o 16 se estiverem a pensar em comprar o preço total. É que os iPhones não deixem de preço até saírem os novos. E portanto, se forem comprar um 15 agora, ele não está mais barato, porque daqui a 2 semanas vai sair o 16. Ele vai custar o mesmo que custava em outubro do ano passado, quando foi lançado. Portanto, não faz sentido nenhum. Esperam e têm agora um telemóvel melhor pelo mesmo preço que iam pagar, ou se calhar por mais 50 euros ou algo do género. Mas pronto, o que é que se espera que estes telemóveis tenham? Portanto, a line-up vai ser muito semelhante: 2 iPhones 16, um grande e um mais pequeno, e 2 iPhones 16 Pro, portanto um mais pequeno e o Max. As mudanças são são poucas, mas o que se espera, pelo menos dos rumores, é, para além de todas aquelas funcionalidades do Apple Intelligence, que vêm de certeza para o iPhone 16 e teoricamente também estariam disponíveis no 15, portanto, malta que tem do 15 para trás e quer ter estas funcionalidades pode ser uma boa razão para fazer o upgrade agora no 16. Estas funcionalidades todas, eu falei sobre elas num episódio mais não foi dos primeiros, mas foi para aí o 14 ou o 15. Há mesmo um episódio só dedicado ao Apple Intelligence e às features novas do iOS 18, que ficam disponíveis agora para toda a gente quando o iPhone for apresentado, portanto daqui a 2 semanas. Se quiserem, parem este, vão lá ouvir o outro e voltem para este depois. Mas pronto, todas essas features vão ficar disponíveis, não, espera-se que estejam disponíveis. Aqui na União Europeia não sabemos ainda quando é que isso vai ser. Se calhar vamos ter mais informação sobre isso neste evento, talvez, ou pelo menos uma parte delas poderá ficar disponível nesse evento. Não estou a ver a Apple também a lançar... eu acho que muita da motivação para as pessoas fazerem um upgrade, de certeza que vai ser criar FOMO sobre estas features, e portanto, se elas não vierem para os telemóveis, pode ser um flop de vendas, porque em termos de hardware as mudanças não vão ser assim tão maiores. Portanto, os ecrãs vão ser maiores, ou seja, o que é cada hardware? Os ecrãs vão ser ligeiramente maiores e com bordas mais fininhas. Portanto, as bordas atuais andam à volta de 1.7mm, aquele vai ter 1.1, 1.2, ou seja, percentualmente é uma redução grande. O telemóvel vai ter um ecrã maior porque tem esta diminuição de bordas e porque vai ficar um bocadinho mais alto, ou seja, vai ficar mais parecido, se calhar com um Samsung ou algo do género. Vai ficar ligeiramente mais alto, e isto diz que é para poder ter uma bateria maior, até 10% maior em todos os modelos. Ou seja, provavelmente, se o tamanho da bateria, quando eu digo tamanho é a capacidade, aumentar 10%, provavelmente o tempo de utilização também aumentará 10%, o que é relevante, se calhar até mais, porque os chips tendem a ficar mais capazes e, portanto, a consumir menos bateria. O chip também vai ser novo, vai ser o A18, se eles seguirem com a mesma lógica. Nos Pro, nos não Pro, e também se eles seguirem com a mesma lógica, há de ser o A17, que é igual ao do iPhone 15 Pro neste momento. Portanto, eles agora fazem este desfazamento de chips
Antes não era assim, mas a partir do 14 começaram a fazer assim. A câmara, em termos de câmara, o iPhone, os 16, portanto os não Pro, vão mudar para um alinhamento vertical e as câmaras vão ser um bocadinho melhores. Portanto, mais parecido se calhar com o iPhone 12 e 13 e não com o 14 que veio com elas na diagonal, mas não vai ter aquele quadrado, vai ser só mesmo tipo uma shape assim de comprimido, com as duas câmaras alinhadas uma acima da outra. E o Pro vai ter na mesma as 3 câmaras, mas a câmara de a ultra-wide vai ter uma melhoria relevante, ou seja, o sensor vai passar a ser maior e vai passar a ser, para além de ser maior, vai ter mais megapixels, portanto vamos ter mais definição nas fotografias da ultra-wide, portanto aquela no 0.5, e o Pro, o 16 Pro, vai receber uma lente de 5 vezes de zoom óptico. Neste momento é só 3 e a de 5 está só no Pro Max, portanto no 15 Pro Max. Agora a de 5 também vai chegar à do 16, ou seja, fotografias com muito zoom vão ter uma qualidade melhor porque o zoom é óptico e não digital, como é o caso agora, que no fundo é como se aumentássemos a imagem no ecrã. Não há muitas mais... há mais uma mudança, lembrei-me agora. Todos os telemóveis, tanto os 16 e os 16 Pro, vão ter o Action Button, aquele botãozinho que é programável para uma ação qualquer, que há muita gente já a dizer que não teve muita adesão, ou seja, não há muita malta que usa aquilo para uma funcionalidade específica. Eu, por exemplo, eu tenho um iPhone 15 Pro e configurei o meu botão, já mudei, já tive 2, mas a primeira foi para ligar e desligar as luzes do quarto, e a segunda, porque não consigo desligá-las diretamente deitado na mesinha cabeceira, porque é um candeeiro que está perto da... Não interessa, pronto, é um candeeiro que está longe da cama. E já tive, agora tenho outra que é abrir o ChatGPT e fazer uma pergunta instantânea. Eu vou deixar imagens e links para isto tudo, para vocês verem as imagens novas de como é que será o iPhone, se gostam ou não. Vai ter uma cor nova, o Pro, vai voltar ao dourado, portanto malta que gostava de dourado pode ter agora o dourado. Não se sabe qual é que vai ser o nome. Já ouvi Desert Yellow, já ouvi Rose Gold, já ouvi só Rose, já ouvi só Gold. Vamos ver. E entretanto, também vai haver, supostamente, um botão adicional nos Pro, que é um botão que vai ser abaixo do botão de desligar, portanto do lado direito do telemóvel, para tirar fotografias, e vai ser um botão que vai funcionar como o botão de câmaras. Tem 2 stops, ou seja, tem 2 alturas, digamos assim, em que se carregarmos só com pouca força ele vai focar e o segundo clique dispara e portanto tira a fotografia. Neste momento é possível fazer isso com o botão da câmara, com o botão de aumentar o volume, que eu acho que fica numa posição estranha porque os dedos ficam muito à frente da câmara, ou seja, a câmara fica em baixo e fica do lado da mão do botão, e assim com o botão, digamos, do lado certo, eu acho que vai ser melhor. Já ouvi também um rumor, mas este aqui só ouvi num sítio, portanto pode não ser verdade, é que esse botão vai ser touch e vai-se poder fazer zoom a deslizar para cima e para baixo no botão. Aqui já não tenho já não ponho as mãos no fogo, mas acredito que tenha um botão adicional, porque ele teoricamente vai ficar no sítio onde está agora a antena do 5G nos telemóveis, no 13, 14, no 15 acho que já não tem essa parte, era assim tipo uma bandazinha, que lá está, já não tem, portanto eles podem pôr lá outras coisas. Outras coisas que vão sair também, ou que se espera que saiam neste evento, é 2 novos Apple Watch. Neste momento estamos no 9, vai sair o 10. Espera-se que o 10 seja maior, portanto o de 41mm, que é o mais pequeno, passe para 45, que é o atual grande agora, e que o 45 agora passe para 49, que é o tamanho do Apple Watch Ultra. Portanto vai deixar de haver Apple Watch pequeninos, e isto pode ter a ver não só com ele ficar efetivamente maior, mas também com ficar o ecrã ser maior e não propriamente o chassi do relógio, e também por questões de terem mais bateria, meterem mais sensores, ter mais capacidade. Em termos de sensores novos, espera-se que tenha um medidor de pressão arterial e um sensor para detectar a apneia do sono, que mede as respirações enquanto nós dormimos. Também vão lançar duas novas versões de AirPods, e que teoricamente serão abaixo dos AirPods Pro, porque os AirPods Pro foram lançados há pouco tempo, a versão nova,
e portanto devem lançar duas versões de AirPods abaixo dos Pro, sendo que a mais alta das novas, que continua abaixo dos Pro, vai ter, espera-se que tenha Active Noise Cancellation, ou seja, já não é necessário ir até pagar pelo preço dos Pro para ter esta feature, e que na minha opinião é um dos melhores Noise Cancellation, pelo menos em fones de ouvido que estão aí no mercado. Também o preço é alto, portanto acho que para quem tem, isto agora já é opinião, para quem está dentro do ecossistema, tem um computador, um telemóvel, um iPad, faz sentido se calhar pensar nos AirPods, que na minha opinião é um produto muito bom e é dos melhores produtos que a Apple tem, principalmente quando usado dentro do ecossistema deles. Mas é isso, pronto, vejam, isto normalmente está no YouTube, vai estar um link lá, provavelmente com um countdown. Se eu partilho o link partilho o link aqui no episódio assim que ele ficar disponível, ou seja, amanhã quando ele sair isto não vai estar disponível, mas provavelmente na outra semana já estará disponível e eu partilho para vocês quiserem acompanhar. Mas é muito fácil abrir o YouTube, procurar a Apple e de certeza que está lá, ou até logo no início, porque é das coisas que tem mais audiência, e dá para ver live e depois fica para verem se quiserem, ou eu depois vou fazer naturalmente vai ser uma das partes de um episódio futuro, comentar aquilo que saiu nesse evento, o que é novo, o que é que não é, o que é que compensa, o que é que não compensa. Portanto, se quiserem já sabem, estejam atentos, deve ser daqui a 2 semanas, e pronto, é isso. O Expresso esta semana revelou uma notícia engraçada, que na verdade não tem piada nenhuma, mas que é engraçada pela personagem que foi que o ex-jogador Luís Figo foi a cara de um esquema em pirâmide relacionado com criptomoedas que burlou cerca de 18 milhões de euros em Portugal, mas que enganou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, o esquema chamava-se Omega Pro, uma das caras era Luís Figo, provavelmente recebeu algum dinheiro para ser a cara disso. Eles faziam eventos, aquilo era um esquema em pirâmide, portanto eles vendiam alguma coisa que não era nada na verdade, e depois as pessoas que entravam tinham de pagar mais, e quantas mais pessoas que arranjassem, é o esquema em pirâmide, não é? Portanto, vocês estão a par, é aquele marketing multinível. Pronto, a coisa engraçada aqui é que a cara era o Luís Figo, e que em Portugal terão sido burladas, de acordo com a notícia do Expresso, 156 pessoas, num valor de quase 19 milhões de euros. Portanto, a média anda nos 120 mil euros por pessoa. É assim, eu acredito que nem toda a gente tenha investido este valor, que haja pessoas que tenham investido uma grande parte deste valor, aliás, porque depois aquilo tinha níveis, ou seja, o mais baixo era associado, em que o investimento era de 365 a 500 euros, até ao coroa de diamante presidencial, não sei quem é que deu estes nomes, mas em que o investimento era no mínimo de 17 milhões, ou seja, estas pessoas devem ter capturado um valor gigantesco numa burla. Há um advogado que representa milhares de pessoas, portanto reúne os casos todos, porque deve ser mais fácil do que ir cada pessoa ter o seu advogado, ou seja, fazer um grande movimento, um grande processo contra a burla, do que propriamente fazer vários processozinhos pequeninos. Mas 120 mil euros significa que houve pessoas que puseram mais que isto, certamente, num esquema, e que, pronto, é preciso ter cuidado sempre com este tipo de coisas. Se parecer demasiado bom para ser verdade, é porque muito provavelmente é demasiado bom para ser verdade, ou seja, as promessas que eles davam aqui de dinheiro rápido e fácil, resultou naquilo que eu já expliquei aqui. Isto não é para dizer que criptomoedas é mau ou é bom, a tecnologia é muito boa, a criptografia, blockchain, etc. Só que, como é uma coisa nova, existem pessoas e existem instituições, entre aspas, que se aproveitam desta falta de literacia nestes casos e, portanto, que acabam por burlar as pessoas. Ou seja, lá está, se for uma coisa que as pessoas não conhecem, se calhar mais vale ler primeiro ou informarem-se com instituições acreditadas aqui em Portugal, porque elas já sabem também, ou seja, estas instituições já são capazes de avaliar este tipo de esquemas,
E se efetivamente parecer muito bom para ser verdade, é porque provavelmente é muito bom para ser verdade. Só que um dos truques que estas coisas, que estas scams fazem também é um bocadinho o sentimento de FOMO, de Fear of Missing Out. E se não investis agora, esta oportunidade vai acabar e nunca mais vais ganhar dinheiro. Pronto, não é assim. Mas pronto, já outra curiosidade, por falar no Figo. Ele tem uma empresa que é uma holding, que se chama Damas Assets, que faz basicamente investimentos financeiros. Perdeu 9,3 milhões dos seus 23 milhões de assets num investimento que correu mal. Aqui não diz se está relacionado com estes esquemas ou não, mas pronto, perdeu uma parte gigantesca e, portanto, o ordenado do Figo desceu, o ordenado desta empresa desceu de 735 mil euros para 191 mil euros no último ano, que é uma queda muito grande. Pronto, isso era só uma curiosidade que li aqui exatamente para estar a investigar sobre outra notícia. Agora sim, umas super rápidas para acabar. A Anthropic publicou os seus System Prompts para o seu chatbot Claude. Ou seja, a Anthropic faz um chatbot e faz os modelos tal como a OpenAI, e estes chatbots têm um prompt inicial que coordena todo o comportamento a partir daí da conversa. Pronto. E estes prompts normalmente são secretos, mas a Anthropic partilhou o seu prompt, e vou deixar aqui o link para vocês lerem. Tem uma série de regras, tal como nós quando usamos: responde desta forma, não digas isto, tal coisa, cut the fluff, não uses palavras que não são úteis. Pronto, ele tem uma série de regras engraçadas. Não peças desculpa por não conseguires responder à pergunta da pessoa. Eu vou deixar aqui, se tiverem curiosidade, não é muito grande, é assim um textinho que tem as regrazinhas todas, as informações que ele tem de saber. Por exemplo, ele não sabe que os seus dados pararam ou seja, que o seu conhecimento ficou em abril, não é? E portanto, se ele tentar responder a coisas que vão acontecer a seguir a abril, ele tem de saber que só deve responder a essas coisas como se estivesse em abril deste ano, e portanto... esse tipo de informações o modelo não sabe, pela sua forma de funcionar, e é engraçado que tenha de ser um input quase como um bebê. Olha, tu não podes responder isto porque isso é falso, estás a dizer uma mentira. Pronto. Entretanto, o Gemini, já que estamos a falar da AI, lançou o Gemini Live, que é, no fundo, a versão de voz que a OpenAI também já tinha apresentado, e eles lançaram até antes para toda a gente. A OpenAI está a lançar devagarinho a voz do ChatGPT, eu acho que ainda não tenho na minha aplicação, mas é aquele sistema mais interativo em que até dá para interromper enquanto ele está a falar, e portanto fica super natural a conversa. Malta que tem Androids, principalmente o Pixel novo, provavelmente já terá acesso a isto. Um bocadinho à imagem daquilo que foi apresentado no Apple Intelligence, portanto uma coisa que agrupa ou que está embedded em todo o sistema operativo Android, e o modelo é o Gemini, com um assistente muito mais potente, muito mais capaz. A Heinz fez uma campanha muito engraçada, que foi, eles perceberam que havia muita gente a utilizar ketchup que não era da Heinz nos seus pacotes, ou seja, restaurantes e etc. E eles o que fizeram foi, puseram uma bordinha da cor do ketchup, porque a cor do ketchup da Heinz é estudada ao milímetro, exatamente para, como as embalagens são transparentes, quando olharmos para uma prateleira que tem Heinz, eles serem todos iguais, e isto é estudado ao milímetro, ou seja, a cor das embalagens do ketchup da Heinz é estudada ao milímetro. Então eles puseram uma bordinha vermelha da mesma cor que o ketchup, para as pessoas conseguirem identificar o que é ketchup da Heinz e o que é que não é. Vou deixar aí o link para vocês verem, porque acho que é super engraçado de ver. Entretanto, também li que o Lidl é um dos maiores players em infraestrutura cloud aqui na Europa. Eles começaram a desenvolver a sua própria infraestrutura cloud por questões de privacidade, ou seja, eles queriam não queriam estar dependentes de players, muito menos de players não europeus, e os maiores players são a Amazon, a Google e a Microsoft. Portanto, começaram a desenvolver essa tecnologia, viram que tinham essa capacidade ao longo do tempo, e agora prestam serviços e vendem essa tecnologia, vendem cloud para empresas grandes como a SAP, por exemplo, a Salesforce, e pronto, também é uma coisa que não fazia ideia, mas que faz todo sentido exatamente por causa disso. O IKEA vai abrir uma plataforma de vendas online de móveis em segunda mão,
Isto para combater o que já, ou seja, o que já acontece no LX e noutras plataformas tipo a Vinted ou a Wallapop ou a Gumtree. Eles vão começar em Madrid e na Suécia com pilotos, e depois o objetivo é no final do ano, ou seja, no próximo ano, expandirem para o resto da Europa se correr bem. Eles provavelmente viram que estavam a perder algum mercado aqui, não é a primeira tentativa deles em móveis em segunda mão, mas se calhar já devem ter visto que a necessidade e as pessoas existem e que essas trocas existem, e provavelmente viram que era um mercado interessante para eles começarem. Pronto, é isso, malta. Tenho só uma recomendação final, ou seja, em termos de notícias já foi tudo. A recomendação é uma aplicação que se chama FT Edit, FT de Financial Times, e é uma aplicação que serve 10 notícias, 10, 8 por aí, por dia, escolhidas por eles. Ela tem um custo, acho que é de 1€ por mês. Todos os dias tem 10 peças novas, que podem ser ou notícias, ou textos de opinião, ou até crónicas, portanto, coisas com piada. E que é super interessante, porque normalmente não podem até, algumas são coisas de atualidade, outras são só estudos engraçados, ou são análises diferentes. Algumas das coisas que eu falo aqui também vou ver lá, e portanto é uma aplicação que eu acho que faz todo sentido para a malta que quer me andar informada, mas que não quer estar a ler o jornal propriamente dito, ou seja, são 4 ou 5 artigos, vejo 2 ou 3, sinto que já ganhei o valor que paguei pela aplicação, está feito, amanhã tenho mais, vejam aí a aplicação, e se quiserem eu vou deixar aí um link para vocês fazerem o sign up, porque acho que oferecem um mês grátis se usarem, eu não ganho nada, atenção, podia ganhar, mas não ganho, oferecem um mês grátis se usarem a aplicação. Pronto, é isso. O próximo episódio, como eu disse, vai ser um episódio especial, vai ser um episódio diferente, espero que corra bem, ainda não o gravei, mas está tudo encaminhado para isso. E se, mais uma vez, veem valor neste podcast e naquilo que aprendem, partilhem com malta, subscrevam, não se esqueçam de deixar uma review, e isso ajuda-me imenso. E pronto, também se quiserem subscrever ao canal do YouTube do Ronaldo, pronto, ele também já tem 2 milhões, não, 2 não, deve ter para aí 30 ou 40 milhões de subscritores. Em vez de subscreverem ao Ronaldo, subscrevam aqui, por favor. E é isso, pronto, vemos para a semana.